Olá pessoas, tudo bem? Sou o professor Cleiton Lopes, trabalho aqui no Colégio Arte Série, com a disciplina de Química. Hoje a nossa aula está voltada para a turma do segundo ano A, ok? Vamos começar. Bom, antes de começarmos a nossa aula, é necessário relembrarmos o nosso conteúdo de diluição, que foi a nossa aula passada, correspondente à aula de número 13 do nosso material. Quando falamos em concentração para solução, é necessário termos em mente algo. Vamos ter que pegar uma concentração, ou vamos pegar uma solução mais concentrada, vamos adicionar um solvente nela e promover uma diluição. Então, vamos relembrar. Todas as vezes que tivermos uma solução mais concentrada e ela receber um solvente, essa solução vai ficar menos concentrada com uma maior quantidade de volume voltada a ela. Não esqueçam, pessoas, que o soluto não sofre alteração, ou seja, a quantidade de soluto inicial permanece na quantidade da solução final. Vamos praticar um pouco? Então vamos fazer algumas atividades para que a gente possa memorizar e aprender melhor esse conteúdo. Temos aqui a nossa primeira questão. Ela está localizada no nosso material, na página 238, ok? Ela diz o seguinte: na figura abaixo, há um modelo de diluição. As esferas representam o nosso soluto. Admita que o recipiente inicial contenha soro com glicose na concentração de 2 mols por litro. Opa, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar esses 2 mol por litro e vou colocar aqui. Pode ser? Então, o professor, o senhor colocou concentração em mol por litro. Então aqui tem que ser o que? A representação molar, ok? Então vamos lá. Na solução final, deseja-se que a concentração seja de 0,5 mol. Então, aqui nós teremos 0,5 mol. Simbolizando o volume inicial por VA e o volume final por VD, assinale a alternativa com uma relação correta entre VD e VA. Então, espera aí. Ele está por dizer que VI, que é a nossa solução inicial, vai ser chamada agora de VA, e VF, que é a nossa solução final, vai ser chamada de VD. Vamos então aplicar isso na nossa fórmula. A fórmula de concentração molar vai ser concentração molar inicial, o volume inicial, concentração molar final e volume final. Vamos substituir os nossos valores. Logo eu tenho 2 mol vezes VA para a nossa solução inicial, que é igual a 0,5 mol vezes VD para a nossa solução final. Podemos então dizer, professor, que VD vai ser igual a 2 mol vezes VA dividido por 0,5 mol. Podemos então concluir, pessoas, que VD vai ser igual a 4 VA para a gente. Bom, acabamos de resolver a nossa primeira questão. Vamos passar para a próxima questão e lá nós veremos novas aplicações. Bom, nós temos aqui a segunda questão, está localizada no nosso material da página 239. Tenha em mão o seu material e faça as devidas verificações e confira sempre a alternativa se está correspondente à nossa resposta. Na segunda questão, ele diz o seguinte: nas estações de tratamento de água, a concentração ótima de fluoreto, que ajuda a combater cáries dentárias, situa-se entre os valores de 0,65 e 0,75 mg por litro. Os técnicos de uma estação desejam que um reservatório experimental contendo 2 metros cúbicos de água torne-se uma solução de fluoreto com concentração de 0,72 mg por litro. Epa, professor, calma aí. Só nessa parte eu já me perdi. Então vamos tentar fazer isso. Eu vou pegar, vamos representar agora as nossas soluções, ok? Então,
eu tenho aqui os dois frascos. Ele acabou de dizer que o reservatório experimental, o que é um reservatório experimental? Vai ser a nossa solução final, ok? Dentro dela vai ter quantos litros? 2.000 litros. Professor, mas aqui é 2 metros cúbicos. Olha só, transformando. E dentro dessa nossa solução, ele disse que é para ficar com 0,72 miligramas por litro. Então, eu vou colocar a concentração. Eu coloquei concentração comum porque ele está em miligramas por litro. Aí vamos continuar a nossa questão. Para isso, possui um estoque. Epa, será essa a nossa solução? Um estoque de solução de fluoreto na concentração de 3,6 gramas por litro. Vamos colocar essa informação aqui. 3,6 gramas por litro é a mesma coisa de 3.600 miligramas por litro. Aí ele vai lá e te pergunta qual o volume dessa última solução em litros deve ser utilizada na diluição. Então, nós temos que saber qual é a quantidade inicial de volume para que a gente possa chegar nessa concentração final e nesse volume final. Ok? Então, pessoas, vamos passar para a resolução dessa questão. Bom, estamos aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou utilizar a nossa fórmula. Qual é a fórmula, professor, para poder fazer isso? A fórmula de concentração das diluições. Nessa fórmula, vamos ter concentração comum. Na outra, nós utilizamos a concentração molar. Bom, vamos substituir os nossos valores. Concentração e volume inicial da nossa solução em estoque, ou seja, da nossa solução inicial. Vai ser igual, após a diluição, a 0,72 mols por litro vezes dos 2.000 litros, ok? Ou seja, logo, podemos dizer que o volume inicial vai ser igual a 0,72 vezes 2.000 litros. Com certeza, ele vai ser dividido por 3.600 miligramas por litro. Ok? Fazendo a nossa divisão, a resposta correspondente a essa nossa questão é de 0,4 litros em sua aplicação. Ou podemos dizer que o volume inicial vai ser de 0,4 litros. Beleza, pessoas? Vamos nós passando para a nossa próxima questão. Bom, percebam que essa questão agora saltou de número 2 para o número 76. Professor, o número 76, o senhor errou na digitação. Não. Essa questão representa para nós a nossa atividade TM, ou tarefa mínima, ok? Então, vamos nós. No jargão químico, concentrar uma solução significa aumentar sua concentração em relação a certas substâncias. Beleza? É um processo oposto à da diluição, que pode ser feito por adição da substância ou retirada de solvente. A figura sintetiza uma operação desse tipo. Então, deixa eu imaginar. Eu tenho uma solução, essa solução está menos concentrada, ela liberou água em forma de vapor e ficou mais concentrada. Beleza? Continuando. Um volume de 400 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,16 mol por litro é aquecido até ser reduzido a 20% do inicial. Caramba, professor, coloca essa informação para nós. Então, vamos nós. A solução nossa inicial, ele tem 0,4 litros, é a mesma coisa de 400 ml, tá bom? Logo, a concentração dele vai ser de 0,16. Ei, professor, agora o senhor colocou mol. Por quê? A questão está me oferecendo em mol e não em gramas por litro, tá bom? Logo, dentro dessa questão, ele disse que essa solução inicial perdeu quanto? 20%.
Eita, professor, muito bom. Vamos continuar? Determine a concentração em mol na nossa solução final. Professor, então ele quer saber a concentração em mol da solução final, mas tem um problema. Qual é o problema? O senhor não tem o volume final da nossa questão. Isso é verdade. E o que é o volume final da nossa questão? É os 20% que atuaram na nossa solução inicial. Para isso, nós vamos verificar da seguinte maneira. Vou pegar aqui, ó, volume inicial 400 ml menos 20%. Logo, o nosso volume final vai ser 80 ml. Professor, então o senhor acabou de achar o volume final, que vai ser 0,08 litros para a gente. Poxa, professor, mas lá está em ml. Sim, mas a nossa questão está pedindo para ser determinada em mols por litro. Bom, encontramos todas as informações para essa questão? Beleza, vamos resolver ela. Agora, o que nós podemos fazer? Vamos pegar a nossa fórmula e vamos aplicá-la. Qual é a nossa fórmula? A fórmula de concentração molar. Vamos começar a substituir os nossos valores. O nosso valor que temos aqui vai ser 0,16 mol por litro vezes 0,4 litros, que vai ser igual à nossa solução final, que é 0,08 litros para a gente. Professor, e a concentração? É o que nós estamos procurando, tá bom? E agora, vamos resolver. Concentração final vai ser igual, vamos multiplicar logo aqui para ficar mais rápido. O nosso resultado é até menorzinho o cálculo. 0,064 vai ser a multiplicação entre esses dois valores, concentração inicial e volume inicial. Vai ser dividido por quem? 0,8. Olha aqui. Então, professor, podemos concluir que a nossa concentração final é igual a 0,8 mol por litro. Beleza, pessoas? Então, nós conseguimos achar também mais essa resolução. Vamos passar agora para uma próxima atividade, ok? Temos agora aqui a nossa questão de número 78. Ei, professor, o senhor deu novamente um grande salto de 76 para 78, certo? Mas só que essa atividade está correspondente à qual atividade? Da página, da nossa atividade TC. E ela é a questão de número 78. Vamos resolver? Mas antes disso, vamos ter que ler a nossa questão para coletar algumas informações, ok? Eu tenho aqui medicamentos. Na forma de vamos corrigir aqui, foi eu. Medicamentos na forma de preparados injetáveis devem ser soluções isotônicas, ou seja, mesma pressão osmótica. Eita, a gente precisa da ajuda lá da professora de biologia para poder resolver isso. Minha amiga Fabiana, cadê você? Em relação aos fluidos celulares, ou seja, ele está dizendo que para preparar os injetáveis devem ser as soluções isotônicas e elas têm que estar relacionadas aos nossos fluidos celulares. Realmente quem manda bem é a professora de biologia, a nossa professora Fabiana. Essa parte de caracterização biológicas e tudo mais. Mas vamos nós. O soro fisiológico, por exemplo, apresenta concentração de cloreto de sódio de 0,9% em massa. Essa massa está na solução, ou seja, é a quantidade de massa do soluto para cada 1 litro da nossa solução. E ele diz que vai estar em uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Beleza, professor? Então, eles nos ofereceram essa informação. E ele vai te fazer 2 perguntinhas dentro dessa questão. Letra A. Dada a massa molar do nosso cloreto de sódio, que é 58,5, ele fala que a concentração desse cara em mols por litro do cloreto de sódio deve ser qual? Ele está querendo saber qual é a concentração do cloreto de sódio dentro desse soro. Já na B, ele diz assim: quantos litros de soro fisiológico
podem ser preparados a partir de 1 litro de solução, que contém 25 gramas de cloreto de sódio. Ei, pessoas, vocês perceberam algo aqui? Não? Então eu vou mostrar agora para vocês. Observem isso. Na letra A, ele está querendo que a gente trabalhe em quê? Em mol por litro. Eita! Na letra B, ele já está querendo que a gente trabalhe em quê? Em gramas por litro. Ou seja, muito cuidado, porque aqui a gente pode trabalhar as duas concentrações dentro dessa questão. Vamos resolver? Mas antes disso, eu preciso ter uma informação muito importante, que é essa relação de 0,9% da massa do nosso cloreto de sódio para a solução. Então, vamos fazer isso. Dados voltados à quantidade de soluto na solução. Eu tenho aqui o nosso cloreto de sódio, que ele está a 9%, a 0,9% dentro da nossa solução. Logo, pessoas, eu posso dizer que 0,9 gramas está para 100 gramas. É a mesma correspondência de quanto? De 0,9%. Logo, eu preciso saber a quantidade do nosso cloreto de sódio a 0,9% dentro da nossa solução, que é 1 litro. Professor, mas o senhor colocou 1000 gramas. Lembrando, 1 litro é a mesma coisa de 1000 ml. 1000 ml é a mesma coisa de 1000 gramas. Isso está relacionado para o quê? Para a nossa molécula da água. Ou seja, conseguimos achar o nosso resultado? Ainda não, professor. Coloca o resultado, tudo bem. Então, o nosso resultado vai ser o quê? 9 gramas de cloreto de sódio para cada litro da nossa solução. Bom, professor, o senhor conseguiu encontrar agora a quantidade em grama do nosso cloreto de sódio. E agora, vamos resolver a nossa letra A. Na nossa letra A, ele diz o seguinte: dada a massa molar do cloreto em gramas por mol, que é de 58,5. Qual a concentração em mol por litro do nosso cloreto de sódio na solução no soro fisiológico? Então, vamos apresentar os cálculos. Primeiro, nós temos a nossa quantidade de soluto. Da onde vem essa quantidade de soluto? Nós encontramos lá no nosso último cálculo, que é o 0,9% que tem dentro de uma solução. Agora, também podemos dizer que se é 0,9% da nossa solução, posso dizer também que essas 9 gramas do nosso cloreto de sódio é a mesma coisa de 9 gramas por litro da nossa solução. Por quê, professor? Foi aquela correspondência, lembra? Que era de 0,9% por litro lá da nossa solução. É a mesma coisa de 9 gramas por litro. Beleza, eu já achei, professor, a concentração comum da nossa solução. Mas precisamos encontrar quem? A quantidade em mol do nosso soluto na solução. Eita, professor, agora parece muito difícil achar essa quantidade em mol do nosso soluto da solução. Não, não é difícil. Você vai lembrar que a quantidade da matéria é igual à massa do soluto. Eita, quem é a massa do soluto, por favor? Olha aqui, 9 gramas, dividido pela massa molar. Quem é a massa molar? 58,5. Ah, professor, então eu posso dizer que N, que é a quantidade da matéria, é 9 gramas dividido por 58,5 gramas por mol para a gente em litro. É isso? Sim. Então, a nossa quantidade da matéria é de 0,15 mol. Professor, mas o senhor ainda não achou a concentração voltada em mol por litro. Pessoas, lembrem que concentração molar... Espera só um instantinho, eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Peguei aqui a canetinha. É isso aqui, quando o senhor falou sobre a nossa concentração molar. Lembrem que
concentração molar, olha só, vai ser igual à quantidade da nossa matéria. Por que 1? Porque é a quantidade da matéria do soluto, dividido por quem? Pelo volume. Ah, professor, agora eu lembrei, foi a mesma coisa que o senhor fez lá na parte da concentração. Por quê? É concentração comum dividido por quem? Pela massa do nosso soluto sobre o volume. Ok? Ah, certinho, professor. Agora eu entendi. Foi por isso que o senhor disse que 9 gramas vai estar para 1 litro. A concentração comum. Então, professor, o senhor vai me dizer que a nossa concentração em mol por litro vai ser de 0,15. Por quê, pessoas? Porque a quantidade do soluto, que é 0,15, está para quanto? Para 1 litro da nossa questão. Vamos retornar? Temos que fazer a segunda questão. Ok? Segunda questão. Quantos litros de soro fisiológico podem ser preparados a partir de 1 litro de solução que contém 27 gramas de litros de cloreto de sódio? Apresente seus cálculos. Então, vamos tentar aqui resolver. Primeira coisa que nós temos que ter, a representação voltada a essa questão, porque ele diz o seguinte: quantos litros de soro fisiológico para preparar uma solução a partir de 1 litro? Então, nós vamos ter a seguinte informação. Ele quer saber o quê? O volume final. Porque ele falou quantos litros de soro podem ser preparados. A partir de quanto? A partir de 1 litro da solução inicial. E logo, essa nossa solução inicial tem uma concentração de quanto? 27 gramas por litro. Fechou? Bom, professor, e a concentração? Pessoas, vai ser de quanto? 9 gramas. Da onde saiu essa concentração? Lá da nossa última alternativa, que nós encontramos lá na alternativa A, na questão A. Lembra? Ok, vamos continuar. Vamos aplicar nossa fórmula. Vamos substituir os nossos valores, que vai ser 27 gramas por litro vezes 1, que é igual a 9 gramas por litro vezes o volume final. Podemos, então, dizer, pessoas, que o volume final vai ser igual a 27 gramas por litro vezes litro. Por que eu coloquei só vezes litro? Porque vai ser por 1, né, quando você multiplicar. E vai ser 9 gramas por litro que vamos utilizar para dividir ele. Logo, pessoas, o nosso volume final vai ser igual a 3 litros. Pessoas queridas, eu gostaria muito de agradecer a vocês por participar, estar vendo a nossa aula agora, tá bom? E a nossa aula vai chegar agora no final. Vamos nos preparar, porque logo teremos mais aulas do tipo voltado a vocês. Sempre fique atento a todos os nossos comunicados. Verifique sempre a sua agenda online, pois estaremos enviando atividades para vocês. Pessoas queridas, até a próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. See you.